Irmãos e irmãs, vivenciando a Semana Santa, contemplamos o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Resplandece sobre toda a Igreja o mistério da cruz. A liturgia nos convida a olhar para a cruz, que nos lembra do nosso pecado e, portanto, nos chama ao arrependimento. Contudo, não podemos nos deter aqui na dor e na compaixão. A dor é só um sinal. A realidade mais significativa é o amor de Deus por nós. E quem ama não quer receber compaixão, mas amor em retorno, dizia São Boaventura. Através deste ofício das trevas, queremos recordar, com o apagar das velas, a cada salmo penitencial, as trevas que por alguns instantes cobriram a terra com a morte do Senhor, como também a expectativa de que surgirá glorioso como um facho de luz. Com muita devoção, celebremos os mistérios da nossa salvação, pois nossa glória é a cruz de Cristo. Nela está toda a nossa vida e salvação. Em pé e em silêncio, iniciemos nossa celebração. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. traça o sinal da cruz sobre a sua boca. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos juntos. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos adoremos. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. O Criador teve pena do primitivo casal que foi ferido de morte, comendo o fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço de sua própria invenção, do próprio leio da morte, Deus fez nascer redenção. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou, e pelo Pai enviado, nasceu do mundo o autor, e de uma virgem no seio, a nossa carne tomou. 6 lustros tendo passado, cumpriu a sua missão. Só para ela nascido, livre se entrega à paixão.
Sentemo-nos. Salmos 68, 69. Estou cansado de gritar e de esperar pelo meu Deus. É como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Procurai o Senhor continuamente, e o vosso coração reviverá. Escolhestes a humilhação da cruz para nos mostrar o caminho da salvação. Livrai-nos da vossa indignação devido aos nossos pecados, e concedei-nos contemplar as chagas do vosso Filho, para que sejamos devorados pelo zelo da vossa casa, e nela cantemos os vossos louvores, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo ser. Da Carta aos Hebreus, Jesus Cristo, sumo sacerdote. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. De fato, todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir a esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribui a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Embora fosse o próprio Filho,
aprendeu a obediência através do sofrimento, e para quem lhe obedece, tornou-se uma fonte de eterna salvação. Nos seus dias deste mundo, fez subir preces e súplicas com clamores veementes, e por sua piedade, Jesus foi atendido. E para quem lhe obedece, tornou-se uma fonte de eterna salvação. O Cordeiro imolado libertou-nos da morte para a vida. Muitas coisas foram preditas pelos profetas sobre o mistério da Páscoa, que é Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele desceu dos céus à terra para curar a enfermidade do homem. Revestiu-se da nossa natureza no seio da Virgem e se fez homem. Tomou sobre si os sofrimentos do homem enfermo, num corpo sujeito a sofrimento, e destruiu as paixões da carne. Seu espírito, que não pode morrer, matou a morte homicida. Foi levado como cordeiro e morto como ovelha. Libertou-nos das seduções do mundo, como outrora tirou os israelitas do Egito. Salvou-nos da escravidão do demônio, como outrora fez sair Israel das mãos do faraó. Marcou nossas almas com o sinal do seu Espírito e os nossos corpos com seu sangue. Foi ele que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora Moisés ao faraó. Foi ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça à esterilidade, como Moisés ao Egito. Foi ele que nos fez passar da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim, e fez de nós um sacerdócio novo, um povo eleito para sempre. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Foi ele que tomou sobre si os sofrimentos de muitos. Foi morto em Abel, amarrado de pés e mãos em Isaque, exilado de sua terra em Jacó, vendido em José, exposto em Moisés, sacrificado no Cordeiro Pascal, perseguido em Davi e ultrajado nos profetas. Foi ele que se encarnou no seio da Virgem, foi suspenso na cruz, sepultado na terra e, ressuscitando dos mortos, subiu ao mais alto dos céus. Foi ele o Cordeiro que não abriu a boca, o Cordeiro imolado, nascido de Maria, a bela ovelhinha. Retirado do rebanho, foi levado ao matadouro, imolado à tarde e sepultado à noite. Ao ser crucificado, não lhe quebraram osso algum, e ao ser sepultado, não experimentou a corrupção. Mas, ressuscitando dos mortos, ressuscitou também a humanidade das profundezas do sepulcro. Pois todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados de graça, mediante a libertação realizada por meio de Cristo. Deus destinou que Cristo fosse, por seu sangue, a vítima da propiciação, pela fé que colocamos nele mesmo. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Deus destinou que Cristo fosse, por seu sangue, a vítima da propiciação, pela fé que colocamos nele mesmo. Olhai, Senhor, e contemplai meu sofrimento, apacentais qual um rebanho.
Eis o Deus meu Salvador. Vemos Jesus coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Ele é nossa salvação e nossa glória para sempre. Se com ele nós morremos, também com ele viveremos. Ele é nossa salvação e nossa glória para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sempre, agora, sempre. Lembra-te de Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ele é a nossa salvação e nossa glória para sempre. Todos em pé. Ardentemente eu desejei comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer a morte. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança,
e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar o quanto jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ardentemente eu desejei comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer a morte. Cristo, eterno sacerdote, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo para anunciar aos cativos a libertação, supliquemos humildemente e digamos: Senhor, tende piedade de nós. Vós que subistes a Jerusalém para sofrer a paixão e assim entrar na glória, conduzi vossa Igreja à Páscoa da eternidade. Senhor, tende piedade de nós. Vós que, levado na cruz, deixastes a lança do soldado vos transpassar. Curai as nossas feridas. Senhor, tende piedade de nós. Vós que transformastes o madeiro cruz em árvore da vida, concedei de seus frutos aos que renasceram pelo batismo. Senhor, tende piedade de nós. Vós que, pregado na cruz, perdoastes o ladrão arrependido, perdoai-nos também a nós, pecadores. Senhor, tende piedade de nós. Vós que fundastes a Igreja Católica, olhai para o Santo Padre, para todos os pastores e para todos aqueles que precisam, por meio da Igreja, encontrar-se com Cristo Senhor. Rezemos. Senhor, tende piedade de nós.
Vós que não desprezastes a ovelha perdida, atraí para o seio da Santa Igreja todos aqueles que são dispersos no mundo, nas trevas do pecado. Senhor, tende piedade de nós. A nossa prece prossigamos, implorando a vinda do Reino. Pai nosso, oremos. Senhor nosso Deus, amar-vos acima de tudo é ser perfeito. Multiplicai em nós a vossa graça e concedei aos que firmamos nossa esperança na morte do vosso Filho, alcançarmos por sua ressurreição aqueles bens que na fé buscamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.